Olá, eu sou o Micael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E se você gosta de temas bíblicos, você está no lugar certo. Nós estamos estudando o livro do Gênesis, a criação e o Deus da criação. Mais especificamente agora, a história de Abraão. Segue o vídeo. Nos vídeos passados nós falamos sobre o chamado de Abraão, sobre a forma com que ele saiu de Ur dos Caldeus, obedecendo a uma voz, a voz de Deus, sem saber para onde ia, sem saber como seria, apenas crendo que foi Deus quem falou com ele. Vemos também que o fato de Deus ter o chamado não o isentou das provações que vinham pelo caminho. Na verdade, o fato de ele sair da sua terra, de ir para uma terra desconhecida, implicou em muitas provações, em muitas dificuldades, como a gente viu nos vídeos passados. Vimos que depois de Abraão atender o chamado do Senhor, ir para a terra que o Senhor disse que ele mostraria, ele teve fome, passou por fome, teve que descer ao Egito, teve que entregar a sua mulher a Faraó, mas com tudo isso o Senhor o abençoou, e ele saiu do Egito rico, junto com seu sobrinho Ló. Depois teve que se separar do seu sobrinho, cada um teve que ir por um caminho diferente por conta de uma contenda entre os seus pastores. Vimos depois que teve uma batalha em que Ló foi levado cativo e Abraão teve que o resgatar. E chegamos agora no capítulo de número 15 do Gênesis, o qual nós vamos comentar nesse vídeo. Vimos que o chamado de Abraão ele foi dado depois que Abraão já tinha uma certa idade e a sua esposa Sarai, ela era estéril, ela não poderia ter filhos. E Abraão estava preocupado por conta disso, porque a promessa de Deus implicava em dar aquela terra, a qual o Senhor lhe mostrou, a ele e a sua descendência. Mas que descendência, se ele não tinha filho? Isso nos mostra que tem situações na vida da gente que a gente passa, que a gente pode se perguntar como é que Deus vai cumprir, como é que Deus vai fazer na minha vida, se não tem como, não vejo como ele possa fazer na minha vida, ele possa cumprir na minha vida. Como era o caso de Abraão, que não tinha filho. Como é que ele ia ter uma descendência se sua esposa era estéril e ele não tinha filho? E nós nos esquecemos, eu acho que pelo nosso tamanho, pela nossa pequenez, esquecemos que nós temos um Deus que é o Deus do impossível. E Abraão ele estava preocupado com essa situação. Sendo velho, não tendo filhos, como que Deus vai cumprir? E a Bíblia ela nos relata que depois dessas coisas, depois que ele desceu ao Egito, depois que ele saiu, depois que separou de Ló, depois que resgatou a Ló, então depois de todas essas coisas veio a palavra do Senhor em visão. Nós vemos que Deus falava muito com Abraão em sonhos e em visão. Em alguns momentos falava também audivelmente. E disse o Senhor a Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E Abraão, como homem que é, carne que é, como nós somos homens, nós podemos imaginar o que deve ter se passado na cabeça de Abraão. E Abraão ele foi logo expondo ali a sua preocupação naquele momento, o fato de não ter filhos. E ele disse: Senhor Jeová, o que hás de me dar? Porque ando sem filhos, e um nascido na minha casa há de ser o meu herdeiro. Uma observação é que nós vemos durante esses capítulos que foram muito tempo que se passou. E Deus não falava a todo instante com Abraão. Às vezes as pessoas pensam que Deus ele falava com seus servos nas histórias bíblicas a todo instante, todo dia Deus estava falando, mas não era assim. Deus passava tempos para falar com Abraão. E Abraão aproveitava as oportunidades, como a gente pode ver nesse caso. Então veio a palavra do Senhor a Abraão. E o Senhor ele confortou a Abraão e ele disse: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair. Esse será o teu herdeiro. E aí Abraão estava naquele momento dentro da tenda e o Senhor disse: saia para fora, Abraão. Olha para o céu e conta as estrelas, se podes contar. E o Senhor disse: assim será a sua descendência. Olhando na ótica humana, a gente pode pensar: meu Deus, como é que um homem velho ele vai ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu? Sendo que ele é velho e a sua esposa já é estéril. Mesmo se não fosse estéril, é difícil já um homem já velho ter filhos. Com uma senhora já de idade também. Mas Abraão ele creu naquela palavra que eu vi. Porque o difícil para nós é crer, mas Abraão creu. E a Bíblia diz que isso foi imputado por justiça, porque ele creu na palavra que o Senhor falou. E isso agrada a Deus. O crer na palavra dele agrada a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6,
que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nisso, Abraão agradou a Deus, porque ele creu na palavra que o Senhor tinha dito, de que ele teria uma descendência, que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. E isso foi lhe imputado por justiça. Então o Senhor renova as promessas que havia feito a Abraão anteriormente. E diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra, para que você herde essa terra. Então Abraão diz: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Abraão coloca em prática aquilo que nós vemos depois na palavra de Deus mais para frente, que é colocar em prova a palavra do Senhor, para saber que é o Senhor que está falando conosco. Então o Senhor, ele pede um sacrifício a Abraão: uma cabra, uma bezerra, uma rolinha e um pombinho. Então Abraão, em obediência à palavra do Senhor, traz a oferta que o Senhor pediu, e ele parte ao meio, e as aves do céu desciam sobre a oferta para se alimentar, e ele a enxotava, e ele lutando ali com as aves. Depois de algum tempo, veio o sono sobre Abraão. Abraão adormeceu. E então o Senhor fala com ele. Hoje em dia, nós podemos ver que já não se crê mais que Deus fala em sonho. Mas nós vemos constantemente nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, que Deus ele vem em sonhos falar com os seus servos. Nós vemos não só na história de Abraão, mas em outras histórias que nós vamos ver ainda ao longo desse canal, ao longo do nosso estudo bíblico, que Deus sempre falou com seus servos através de sonhos. E os seus servos criam na palavra que o Senhor falava. Então o Senhor começa a revelar a Abraão como seria a sua descendência. Ele começa a falar que a sua descendência seria como ele. Porque assim como ele foi peregrino, a sua descendência seria peregrina. Assim como ele teve que sair da sua terra, a sua descendência também faria esse percurso. E a sua descendência seria serva, seria afligida durante 400 anos, mas depois o Senhor julgaria as pessoas que os afligissem e tiraria eles da servidão com mão forte. E assim como Abraão havia saído do Egito com grande fazenda, também a sua descendência sairia com grande fazenda, com grande riqueza. Aí entra um outro debate. Já estava tudo traçado, já estava tudo determinado como havia de ser. Então não havia mais como alterar a palavra que o Senhor tinha dito que aconteceria. Não havia mais como mudar a determinação do que Deus tinha profetizado sobre a descendência de Abraão. Então Deus revela até a morte de Abraão e fala que ele será sepultado em boa velhice e que a quarta geração da descendência dele tornaria aquela terra. Então nós vemos o quanto somos pequenos e o quanto Deus é grande. Que naquele momento, quando não se dava para imaginar como aconteceria, o que aconteceria, quando já parecia não haver esperanças para Abraão, porque Abraão já era velho, não tinha descendente, como que ia se cumprir tudo aquilo na vida dele? O Senhor, ainda assim, pela sua grandeza, faz promessas impossíveis aos olhos humanos. E ele vela sobre a sua palavra para cumprir, como fala em Jeremias. Então é necessário que nós tomemos conhecimento do tamanho do Deus a qual servimos, do tamanho da grandeza de Deus. E não dizemos, e não falar que cremos apenas da boca para fora, mas realmente crer. Colocar em prática a fé que há em nós, confiando num Deus Todo-Poderoso, como fez a Abraão. Abraão ali não sabia ainda quanto tempo iria demorar o cumprimento da sua promessa, quanto tempo se iria passar, o que aconteceria, mas ele creu que Deus era poderoso para cumprir as promessas na sua vida. A Bíblia fala que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente, e Ele permanece sendo Deus e poderoso para cumprir as promessas nas nossas vidas, para fazer coisas grandes nos nossos dias. E se você tem gostado dos conteúdos que eu tenho colocado aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Se Deus quiser, vamos ficando por aqui.